Hoje eu queria continuar, né, a nossa, enfim, a direção, né, que a gente tá, que eu estou enxergando, né, olhando muito do que está acontecendo em Portugal, né, tentando compartilhar os passos que foram dados aqui antes para o Brasil, compartilhar o que eu estou lendo aí como sendo os próximos passos, né. Hoje eu até gravei uma live que foi o tema, certo? Pelos questionamentos que eu recebi ali na live, eu entendi que, enfim, carece da gente deixar os próximos passos mais claros aí para você. Primeiro, acho que é importante a gente contextualizar, né, o que vai acontecer em breve. Né? Eu acho que a grande pauta agora quando nós abriremos as portas, vai ter apoio do governo ou não, né? Nessa altura que esse vídeo vai para o ar, pode até já sido informado alguma coisa diferente, porque tudo é muito rápido, né? E o que vai ser depois, né, com a gente abrindo as portas, né? O que eu preciso fazer para me preparar para abrir as portas? Primeiro, né, na minha visão, houve num primeiro momento um descrédito com relação à doença, né? O governo vai, chega e fala, né? O governo que eu estou falando Portugal e Brasil, certo? Foi bem semelhante aí, né? Não, é perigoso, etc., tranca as escolas. O próprio povo, né, as crianças não vão mais para as escolas. O povo não entendeu, né, porque no outro dia as praias estavam lotadas, né, tanto no Brasil como em Portugal. Em Portugal, embora nós estamos aqui no inverno, né, calhou de ter sol num dia logo depois do anúncio das medidas e a praia estava lotada. Então eu entendo que a população não havia entendido o recado, né? Os empresários, as portas mantiveram abertas, estavam abertas, mesmo já correndo risco, já tinha pessoas contaminadas, né? O empresário topou correr o risco, ele não estava olhando isso como sendo algo que determinasse ele fechar as portas. À medida que o problema foi se agravando, né, sobretudo a gente vendo as imagens da Itália, né, foi se nós passamos a ter uma outra corrente, que era a corrente de colocar as pessoas no primeiro momento, no primeiro lugar, como sendo prioridade. Logo, as pessoas não vão sair de casa mais. Isso aconteceu em Portugal, né? Alguns empresários decidiram inclusive fechar as portas antes mesmo da determinação do governo, né? E eu vou pegar esse tema um pouco mais lá adiante ainda nesse vídeo, que muitas vezes está na tua mão como empresário, e agora a gente vai ter um papel crucial aí para a tomada de decisão, para definir o que a gente vai fazer. Vai chegar uma hora que a decisão vai cair no nosso colo, tá? Mas eu vou falar mais adiante sobre isso. Ou seja, houve a corrente de fechar as portas. Agora, né, bem rapidamente, quando começa a tocar o bolso, a parte econômica, né, a gente já, naquele momento, quando fechou, a gente não ficou todo mundo muito perdido, porque não foi determinado claramente, ó, vai acabar no dia tal, né? Então ali foi o momento mais crítico. A nova corrente, a econômica, digamos assim, ela vai trazer, né, como consequência, a gente abrir as nossas portas. Eu não vejo num prazo muito longo, né? Eu não, num primeiro momento era tudo incerto, vão ser 3 meses, 2 meses, mas agora eu vejo que a pressão econômica no Brasil mais fortemente, Portugal ou países da Europa que conseguem segurar mais financeiramente, pode, né, se dar o luxo de ficar 1, 2 ou 3 semanas a mais, mas também não muito mais do que isso. A pressão vai fazer com que as portas abram, né? E eu não sou economista, mas não entendo nada de economia, mas a minha visão de engenheiro, se eu faço uma conta burra aqui, matematicamente burra, que o ano tem 52 semanas. Se eu paro uma semana o país, né, se eu divido 1 por 52, digamos que ao extremo de não produzir nada, é algo em torno de 1,4% da produção, né, anual, do PIB. Né? Se eu paro 2 semanas, são quase 3%. Se eu paro 3 semanas, 4 semanas, a gente está falando em 6% de retração. Alguém consegue visualizar o tamanho desse problema, certo? Aí se eu vou para o detalhe ali, ao invés de cortar o cabelo na rua, essa semana eu cortei em casa. Esse dinheiro que ia para o cabeleireiro, né, que ele pegaria aquele dinheiro, 10 euros, né, ele pegaria aquilo e iria no mercado fazer a compra, do mercadinho ele pagaria ali o produtor rural iria cortar o cabelo e ele
enfim, olha o dinheiro parado, o caos social que acontece, né? E essa pressão vai chegar muito mais rápido no Brasil. Então, não, já tem pessoas falando, né? Já tem empresários falando sobre isso. Eu acho que vai conseguir segurar mais algumas semanas, uma, duas, três, mas as nossas portas vão abrir, tá? Então, o cenário está colocado, ao meu ver, em pouco tempo aí, não vão ser 2, 3 meses. Em pouco tempo nós vamos abrir as portas. Aí, tendo isso colocado, né, agora a gente precisa analisar o que vai ser nossa vida após, né, a abertura das nossas portas. Até então eu estava até falando, cara, toma cuidado, espera para tomar a decisão, né, o máximo possível. Se você puder esperar, melhor. Proteja teu caixa, né, não deixe sangrar teu caixa, dê a prioridade às pessoas no primeiro momento, da tua equipe, né, protegendo o caixa ao máximo. Essa era a primeira medida. Queime, né, entre aspas, né, venda a tua matéria-prima e produto enquanto você ainda funcionava, para não compre mais nada, para que você tenha o máximo possível de folga de caixa. Dado esse cenário, agora qual é o próximo passo? Chegou o momento, financeiramente, pouquíssimas empresas vão ter capacidade de aguentar sem nenhum apoio, certo? Inclusive sem um apoio de linhas de crédito. Eu acho que são poucas que vão ter capacidade com o próprio bolso, mesmo vindo as medidas do governo, de pagar parte do salário, de não ter que pagar o Simples Nacional. Mesmo essas empresas, para elas botarem a máquina para rodar novamente, elas vão precisar ali de capital para comprar do fornecedor. Às vezes o fornecedor está com dificuldade, vai ser à vista. Ela vai precisar de um capital de giro e, né, sobretudo pelo fato de, mesmo com a porta aberta, a gente vai viver uma retração gigantesca de demanda, né? A gente não vai voltar com um mundo como era igual. Não existe mais aquele mundo, né? Agora a gente tem um outro mundo, né? Então o que a gente vai fazer nesse novo mundo para se reinventar? Vamos tentar começar de novo de uma maneira correta. E a primeira coisa, para a gente entender o que a gente precisa de dinheiro, né? Que crédito que eu preciso, eu realizar o exercício agora, marco zero, de colocar os meus números atuais no papel e projetar esses números. Eu vou ter que simular cenários e acreditar em um cenário e me agarrar a ele, né? O que é projetar cenários, né? Eu vou tirar uma fotografia do meu resultado que era antes da crise. Tá? Antes, na média, o meu restaurante faturava 100 mil, tinha de despesas 40 mil, tinha de custos diretos 50 mil, sobrava 10, ok? Eu vou organizar esses meus números e vou projetar os meus números considerando um outro cenário, que é um cenário de forte retração. Aí cada caso vai ser um caso. Se você é uma pequena cidade, talvez não tenha tanta retração. Se você é uma cidade que depende 100% do turismo, talvez tenha mais retração. Mas você vai ter que apostar em algo. E essa retração vai estar projetada no teu número de vendas. O teu plano de retração de custos, de despesas, vai estar ali também, ali embaixo. Ó. O que eu vou fazer para retrair, para reduzir o CMV, por exemplo, inicialmente, né? Você vai ver que quando juntar essas peças, o CMV, ao meu ver, é o primeiro que você tem que atacar, é o que tem mais gordura, né? Então ali, o que eu vou fazer para reduzir o meu CMV? Pô, eu vou passar a trancar o estoque, eu vou passar a ter um menu, um cardápio mais enxuto, eu vou passar a enviar para a cozinha somente a necessidade do dia, eu vou seguir de fato as minhas fichas técnicas, entregando para a cozinha algumas produções de acordo com a ficha técnica. Eu vou colocar uma lupa nos meus porcionamentos, porque eu não quero perder rendimento ali. Cada vez mais a gente precisa do detalhe, né? O detalhe que vai fazer com que a gente consiga sobreviver durante esse período de guerra aí, que vai ser quando a gente abrir as portas. Já estamos na guerra, mas nós vamos permanecer por mais um tempo. Aí eu vou organizando minhas outras despesas, minha folha dentro dessa nova realidade, né? Então aqui, provavelmente com a retração da demanda, a tua equipe vai ter que ser recomposta, né? Que é um grande problema social aí, econômico, né? O empresário, na hora que vê aquilo ali, ele vai se colocar, vai viver um dilema. Qual é o dilema? Ó, se eu manter aqui os 20, né, a empresa fecha como um todo. Se eu manter 10, certo? Eu consigo sobreviver, né, e manter as 10 famílias, né? O que é melhor? Agora, com você projetando os teus números, pode ser, né, que com o capital que você consiga
obter o crédito que você consiga, te permita ter os 20, né, contando com o cenário que que a gente vai sair. Em alguma altura, a venda volta a ser como era antes. Mas você tem que tomar uma decisão racional, balizada nos números. Dá para manter minha equipe de 20, mesmo tendo prejuízo? Dá para eu compor esse prejuízo com esse crédito que eu vou obter ou não? Consegui o crédito ou não? Não, consegui menos. Todas essas decisões, elas nascem desses teus números projetados. Senão, a probabilidade de você errar vai ser muito maior, né? A única certeza de quem planeja é que o plano vai dar errado. No entanto, se você tem essa base, a probabilidade de você acertar é muito maior, né? Então, é colocar lá vendas com a expectativa de retração e essas e as despesas, a nova realidade de despesa e simular um cenário. Olhando esse cenário de retração, onde abril eu vou vender menos 50% do que era antes, maio menos 50%, junho menos 50%, em julho menos 40%, de tal maneira que daqui a 6, 7 meses eu retome um menos 10%, né? Se eu projeto isso, eu consigo no final ver quanto de fato vai sobrar ou não de caixa, né? E esse eventual problema de caixa que vai acontecer, provavelmente no teu negócio, vai ter que ser composto com capital de giro de terceiro, certo? Era para eu passar essa fase sem ter que mandar ninguém embora, eu preciso do capital X, só conseguir de Y, menos. Opa, vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que ajustar. Acreditar em um cenário e tomar decisão e seguir, né? Porque senão a gente vai ficar patinando, não toma decisão e não corrige o problema nunca. Então a primeira coisa é isso, é se agarrar aos seus números, né? Inclusive quem tem dúvida, eu estou deixando bem claro, me procura, né? Que tem ferramentas, tem práticas, tem como se fazer isso, né? Projeta esse cenário, que pode ser no papel também, né? Você pega um papel, né? Um caderno, coloca teus números organizados, vendas, custos diretos, né? Aquele custo que só tem se você vender e outras despesas com pessoas e despesas com infraestrutura. Organiza isso ali, né? A diferença entre venda menos as despesas diretas, custos diretos, que é o CMV, os impostos, né? O imposto ligado à venda, taxa de cartão de crédito, comissão, né? Menos pessoas, folha, 13º, férias, vale transporte, vale refeição, treinamento e bloco de infraestrutura, água, luz, aluguel, etc, etc. Se eu faço essa subtração, vendas menos esse bloco de despesas, custos e despesas, eu tenho ali o meu lucro, né? Agora eu tenho que decompor ainda disso, se eu tenho alguma amortização de empréstimo, né? E se eu tenho alguma retirada pessoal além de um prolabore que eu já possa ter considerado lá na folha de pagamento. E aqui existe algo muito importante a ser observado, né? A amortização de empréstimo, ela muitas vezes não cabe nem mesmo em um cenário sem estar em crise, com uma forte retração de demanda. Então é importante você tentar conseguir esse capital com uma carência. Isso eu acho que nesse momento é muito importante, tá? Senão você vai embolar, vai necessitar de capital muito rapidamente novamente e talvez não vá ter mais, né? Então, lucro menos essas saídas não operacionais, amortização de empréstimo e retiradas pessoais não planejadas. O resultado disso é o teu resultado de caixa. Lucro operacional menos saídas não operacionais é quanto, de uma maneira macro, você de fato tem de saldo de caixa no final do mês. Então, se no primeiro mês de abril, com essa retração, eu olho, estimei retração de 50%, coloquei um desafio ali de redução de CMV, me agarrei aos processos para conseguir entregar o resultado do CMV, e consegui um empréstimo, compus o meu caixa ali com 50 mil reais para começar. Agora nesse mês deu um problema de 10 mil reais, certo? Então aquele 50 já virou 40. No outro mês, se for menos 10, já virou 30, né? Mais um mês virou 20. No outro mês, 10, em alguma altura acaba. Então é projetar isso, para você ter essa visão, se você vai ter caixa para você conseguir conquistar aí, né, passar por esse momento de guerra. Não conseguiu o capital necessário, eu vou mexer, onde eu posso reduzir mais. Esse é o jogo que você tem que jogar agora. Quando eu falo em tomar decisão, é isso, é você desenhar esse cenário e se agarrar a ele e atacar, né?
pode até ser que alguma coisa mude no meio do caminho, mas se você não tem esse norte, você não vai para lugar nenhum, ok? Importante frisar, né, que a operação do delivery não vai ser mais algo opcional para você. Eu, inclusive, indicava, até pouco tempo atrás, para muitas empresas terem muito cuidado em implantar um delivery, pelo fato de que, né, quando você não controla bem a tua operação atual, de salão ali, quando você tem muitos erros nos seus atendimentos, quando você coloca uma outra operação, vai fazer com que esses erros se potencializem. Então você aumenta a venda do delivery, mas prejudica o teu salão, né? Porque operacionalmente você não está bem estruturado. E outro problema, quando você não tem um controle dessa operação, quando não tem um CMV na mão e controlado, quando você coloca uma outra operação, existe a tendência do CMV aumentar, né? E você joga, ou seja, é o caos, né? O paliativo de você aumentar um pouco a venda, você acha que está ganhando mais dinheiro, mas na prática não está, você está prejudicando todo o sistema. É como se você tivesse uma empresa que não é lucrativa e você quisesse colocar uma outra empresa não lucrativa. As duas vão somar e vão somar negativamente, né? Vai te prejudicar ainda mais. Agora, hoje não é mais, ao meu ver, nós somos obrigados a ter o delivery. Eu acho que para compor parte daquela retração, as operações, né, ou aquelas que tinham operações distintas, né, vão ter que somar forças. Operacionalmente isso é difícil, né, aí está o nosso desafio. Ou aquelas que não possuem o delivery vão ter que encaixar o delivery na operação, né? E para isso precisa-se de processo, precisa de método, precisa de... Enfim, você vai ter que estudar, levar conhecimento muito rapidamente para a tua empresa. Além disso, né, com essa necessidade do delivery, surge uma outra necessidade de você trabalhar muito mais agora a tua marca, né? Não dá para a gente contar somente com as plataformas de vendas para o delivery. É importante a gente ter uma estrutura, a gente ter um trabalho, a gente entrar nesse mundo também. Não dá para construir a nossa casa num terreno alugado, né? Então, embora eu conviva ali com as plataformas, isso vai me ajudar, mas eu tenho que ir criando uma base para eu tenho que ter solidez, né? Eu dependo agora do delivery, então isso faz parte do meu business, né? Agora, quando eu falei que é uma operação só, tentar juntar as duas coisas, né, com esse cuidado de estar muito bem operacionalmente para não ter conflito, mas no teu orçamento seria importante você conseguir separar, né? Vamos entender o delivery como sendo um outro negócio. A gente vai ter ali as metas do delivery e vai ter as metas do salão. Embora algumas funções, você tem um administrativo ali, ela vai te ajudar nas duas empresas, né? Duas empresas em que aspas, você não precisa ter dois CNPJs, mas as duas operações. E aí você vai ter que criar um sistema de ratear, né? Não, aquela funcionária X que ganha 2 mil, digamos que a venda seja 50-50, né? 100 mil reais, 50 delivery, 50 salão. Então eu vou compartilhar essa despesa. R$ 1.000 fica para a operação delivery e R$ 1.000 para o salão. De tal maneira que você consiga interpretar os dois negócios de uma maneira separada isso daqui, em termos de gestão, você ganha muita força, né? Porque fica mais claro o que está acontecendo. Às vezes uma operação está puxando outra para baixo, isso vai ficar mais claro para você. Até mesmo na gestão do CMV, se for possível. Eu sei que aí cada caso é um caso, mas se você tivesse um menu, né, uma compra diferenciada para o delivery, um estoque diferenciado para o delivery, essa leitura ficaria muito mais clara, por exemplo. Enfim, delivery veio para ficar e o delivery não é somente produzir e enviar. O delivery vai ficar cada vez mais uma experiência, né? Aquela que nós já não trabalhamos muito bem no nosso salão, agora a gente, além de melhorar no salão, nós temos que propor a mesma coisa no delivery. A apresentação, o sabor, o produto tem que chegar quente, tem que chegar na hora certa, né? Tem que ter o máximo possível, né, para encantar o cliente, mesmo ele estando, né, adquirindo aquele produto na casa dele. Então o delivery vem e o delivery vai ajudar a compor essa receita de retração, né? No nosso orçamento vai estar projetado ali os dois negócios e o delivery vai ter que ajudar essa nossa operação. Esse período de quarentena fez com que as pessoas despertassem ainda mais para o delivery. Então essa vai virar uma nova realidade e por um bom tempo a doença vai conviver com a gente, né? E as pessoas vão
não vão voltar a sair naturalmente para a rua, né? Então é uma maneira de compor aquela retração que você vai enxergar aí no teu negócio. E por fim, né, o que eu estou vendo aqui, não menos importante, talvez o mais importante, chegou a hora, né, vai cair novamente no colo do empresário o dilema de, agora o governo, né, enfim, permitiu abrir. Você vai abrir ou não, certo? Vai cair no teu colo novamente. Porque se você está esperando que o governo fale se é para abrir ou não, enquanto ele obriga a não abrir, é uma coisa. Legalmente você não pode. Mas se ele falar, não, agora pode abrir, você também vai cair no mesmo dilema, porque a tua equipe está ali, né? E a gente, ou seja, a decisão vai ser descentralizada, né? Ela vai sair do Estado e vai vir para, né? Quais são os outros dois tipos de organizações? As empresas e as famílias, né? As famílias podem optar de não mandar, por exemplo, proteger um idoso dentro da sua casa. Você, como líder, vai ter um papel fundamental, né? Até porque eu julgo que nós temos mais capacidade de organizar isso do que o próprio Estado, né? Nós estamos mais próximo do nosso cliente final, que são as pessoas que trabalham com a gente, né? Então aqui a gente vai ter essa responsabilidade. Se nós decidirmos abrir, vai ter que ser com muito cuidado, muito cautela. E a gente pode contribuir, né, naquele sistema que eu tenho ouvido bastante, lockdown vertical, é um termo em inglês, enfim, não sei por que esse termo em inglês, que é nós trabalharmos para protegermos quem, né, digamos que o governo agora liberou a abertura. Então agora caiu no nosso colo a gente tomar a decisão de proteger os nossos, né? As pessoas da nossa família e as pessoas que nós, como gestores de restaurantes, nós temos que cuidar, que são as pessoas que trabalham ali conosco. O que a gente vai fazer para proteger, organizar um sistema para minimizar o risco dessas pessoas? A gente vai ter que abrir as portas, né? Então aqui tem várias, eu acho que tem vários caminhos para a gente conseguir ordenar isso, né? Por exemplo, eu vejo que uma pessoa tem mais de 60 anos. Então essa pessoa, mesmo com a porta aberta, a gente vai ter que ir em equipe, a gente vai ter que de alguma maneira funcionar e trabalhar para que ela fique em casa, né? Criar um senso de equipe, até uma oportunidade aqui, muitas empresas não têm esse senso de equipe. Estamos na guerra juntos, vamos proteger quem estava conosco ali e que não pode vir para a batalha, né? Que está machucado, entre aspas. Vamos proteger, vamos deixá-lo em casa, né? Um outro colaborador, por exemplo, ele mora só ele com a mãe, né? Então ele vai ter, e numa casa muito pequena, ele vai ter contato com a mãe. Então o que a gente pode fazer? Olhar, né, para a realidade de cada um dos nossos colaboradores e tentar compor um modelo onde permita ele trabalhar e não levar o risco para a família. Eu vejo que está muito mais na nossa mão como gestor de restaurante do que a gente deixar isso para quem está lá em cima, sentado no escritório, né, entre aspas. É melhor a gente resolver com a nossa prole ali do que a gente ficar aguardando essas determinações virem do governo. Até porque o governo, ao meu ver, ele vai falar muito fino com relação a capacidade econômica de suportar muitas semanas fechadas. Eu vejo, como eu falei lá no início, que ele vai ter que abrir em algum momento, senão vai ser o caos total, né? Se a gente para fazer uma continha aqui, a gente nós, os empresários, fica muito claro o caos que vai acontecer, né? Então ao meu ver, vai cair no nosso colo e a gente vai ter ali a decisão de deixar um colaborador em casa, ou protegendo o colaborador de alguma maneira que tenha relação com o contato com outra pessoa. Imagine também uma outra possibilidade. Não, eu sei que às 8 horas da manhã o trem, né, o comboio, né, como a gente fala em Portugal, está lotado. Então eu não vou às 8 da manhã. Eu vou fazer com que esse meu colaborador venha às 9, outros venham às 10, o outro venha às 11. Eu vou, para que isso funcione no modelo de gestão que eu estou organizando daqui para frente, que é um novo modelo, eu vou também rever inclusive o meu menu, né? A minha operação é um reflexo do meu menu. Por que não enxugar esse menu com o objetivo não só de tentar tornar a operação mais simples, mas também reduzir ali a quantidade de matéria-primas e insumos, né? Facilitar a nossa vida, certo?
Enfim, né, nós teremos o papel de cuidar da nossa equipe. Por isso que é fundamental agora a gente pensar de maneira macro, né? É muito fácil hoje, fácil entre aspas, né? Mas é muito, quando você projeta números e você vê que não, a tua retração vai ser muito grande, né? E não cabe você ter toda aquela folha ali com você, né? Você demitir pessoas, né? Eu julgo que você terá que demitir pessoas, de fato, se o sistema como um todo está em risco, né? Você tem, de novo, 20 pessoas. Você projetou os números, conseguiu o crédito, né? E isso permite você manter aquelas 20 pessoas mesmo com um prejuízo por um período. Eu manteria, né? Desde que não haja ruptura de caixa, né? Agora, se você desenhou o teu cenário, viu que não tem como, né? É melhor você tirar 5 pessoas e manter 15 sem matar esse teu negócio. Você vai, enfim, proteger 15 em detrimento a 5. Né? Não adianta todo mundo morrer junto nessa altura. É melhor nós protegermos os 15 e 5, enfim, aí sim você vai mandar embora, etc. Ele vai ter os direitos lá do governo, né? Mas a gente quer proteger ao máximo o emprego, porque senão a nossa máquina, né? A máquina como um todo e o empresário tem um papel fundamental nisso, vai parar. Se todo mundo começar a decidir a mandar embora, acabou o mercado, não tem mercado, né? Então, com esse crédito, são as linhas de apoio que vão chegar, por meio delas a gente vai tomar essas nossas decisões, e se nós conseguirmos, né, manter a nossa equipe melhor, ok? E a partir de agora a gente também tem uma responsabilidade social, além de mantê-los no prejuízo, de fazer com que, né, eles tenham o menor risco possível, né, do contágio, né? De novo, né, vir trabalho em horários diferenciados, pessoas que não podem vir devido à idade, deixa elas em casa e nós vamos trabalhar e vamos manter o salário dela, etc, etc, etc. Certo? Essa é a ideia. Ao meu ver, o plano está muito claro agora, né? Tá ficando... Os próximos passos estão clareando, na verdade, né? Porque enquanto não se determinar que pode abrir, né? A gente, enfim... Mas você colocar os números no teu papel, ir atrás das linhas de crédito, identificar quanto você precisa, acreditar num cenário, isso tem que ser feito agora, né? O quanto antes. Se agarre agora os seus números, ok? Então é isso. Então, vou manter aqui a linha de falar sobre o tema, vou tentar produzir um por dia, né, na sequência aí olhando aí para o que está acontecendo no mercado, ok? Um abraço, tamo junto, um abraço.